Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Essa mulher passou por uma experiência traumática. Ela prefere não mostrar o rosto. Em 2021, recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos como assistente de eventos de uma empresária. A promessa foi convincente. O seu momento é agora. Você não vai ter um outro momento como esse, né? Então, e aí você conta comigo, porque você, comigo você está protegida. A contratante, também brasileira, comprou a passagem de ida e hospedou a funcionária na casa dela. Mas logo na primeira semana, a mulher percebeu que o acordo não seria cumprido. Eu passava a fazer a tarefa de casa, né? Todos. E eu trocava a cama, eu arrumava a cama dela. Você tá em casa, então você pode olhar minha filha. Em um esforço para combater uma das formas mais cruéis de violação dos direitos humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou recentemente o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Humano. A iniciativa surge em resposta ao aumento de casos de tráfico para trabalho escravo, conforme revelado no Relatório Nacional sobre o tema. O levantamento mostra que entre 2021 e 2023, mais de 8.400 pessoas foram resgatadas das mais diversas formas de exploração. Quais são as estratégias propostas? Qual é o perfil das vítimas no Brasil e no mundo? E a relação do tráfico de pessoas e outras formas de exploração? O JR 15 Minutos de hoje discute mais sobre o crime e o documento que tenta proteger as vítimas com a Coordenadora-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marina Bernardes. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. E participa dessa entrevista Felipe Brandão, repórter do Jornal da Record. Felipe, para alertar sobre esse crime e incentivar ações de prevenção, a ONU estabeleceu uma data como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, um crime que faz cerca de 50 milhões de vítimas em todo o mundo. É isso mesmo, né, Felipe? Oi, Fara. Olá, coordenadora. Exatamente, Fara. Recentemente foi celebrado o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que é um problema grave que afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa data serve como um lembrete da urgência em intensificar os esforços para combater a prática, proteger as vítimas e também conscientizar a população. Marina, antes da gente discutir mais sobre o plano, quais são as principais formas de exploração associadas ao tráfico de pessoas? De acordo com a nossa legislação, o crime de tráfico está tipificado no Código Penal e a gente tem uma lei específica que trata dele, que é a Lei 13.344 de 2016. E segundo essa lei, o crime de tráfico no Brasil ele tem 5 finalidades. Então, a gente está falando aí de tráfico, de trabalho escravo em condições análogas, de trabalho em condições análogas a de escravo, de exploração sexual, servidão, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e remoção de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, no Brasil, essas são as 5 finalidades que a gente tem para o tráfico de pessoas. Segundo o relatório lançado no dia 30, as 2 principais finalidades identificadas pelos sistemas oficiais, pelas organizações que lidam com a temática, as 2 principais são trabalho em condições análogas a de escravo e exploração sexual, sendo que a gente observou também uma ascensão dos casos de adoção ilegal, né? Então, esse relatório ele trouxe essas 3 principais finalidades identificadas no Brasil, mas isso não significa que as outras não aconteçam. Significa apenas que a gente não conseguiu coletar essas informações nos sistemas de registro oficial e demonstra também que é um crime, reforça ainda a hipótese de que é um crime altamente subnotificado, ou seja, ele acontece, mas não, muitas vezes as vítimas não procuram o sistema de justiça, não denunciam. Então, isso tudo leva a uma subnotificação dos casos. Marina, aqui no Brasil, em 10 anos, precisamente entre 2012 e 2021, 6.636 casos chegaram ao Conselho Nacional do Ministério Público. O que tem facilitado o tráfico humano, Marina? Olha, a gente tem identificado, né, nos últimos anos que houve uma mudança no modus operandi, sobretudo do aliciamento dessas vítimas, né? As organizações têm se utilizado das facilidades das ferramentas tecnológicas para promover esse aliciamento. Então, isso aumenta muito o alcance, né, dessas organizações para o recrutamento, tanto para o tráfico interno quanto para o tráfico internacional.
E para além disso, eu acho que a gente não pode deixar de pontuar que o tráfico ele é um fenômeno que tem raízes nas profundas desigualdades sociais e está ancorado ali nas vulnerabilidades, né, socioeconômica. Então, a gente verifica até a partir do perfil das vítimas que tem uma correlação forte com questões de raça, de gênero, de perfil socioeconômico. Então, a pandemia agravou muito essas condições também, levando a esse aumento das vulnerabilidades em geral e, portanto, promovendo um terreno fértil para a atuação, né, de pessoas que exploram outras, promovendo essa violação de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, tudo isso. Agora, o novo documento é estruturado em 5 eixos, e uma das ações é justamente ampliar e aperfeiçoar a atuação dos órgãos, entidades e também os atores envolvidos no enfrentamento ao crime. Como é que vai ser essa execução, coordenadora? Então, o plano ele é um documento que reflete a estratégia do Estado brasileiro por meio de seus diferentes órgãos para promover a prevenção, a proteção e assistência às vítimas e a repressão e responsabilização. E é muito sintomático observar que do processo de elaboração desse plano, o eixo que apareceu mais, que tem mais ações, que tem mais atividades, é justamente o eixo de coordenação e parcerias. E isso porque a gente sabe, quem trabalha com esse enfrentamento sabe que é impossível enfrentar esse crime de forma isolada. Então, uma atuação em rede é fundamental e o plano ele vai buscar justamente promover isso por meio de aperfeiçoamento da coleta de dados, ampliação da cooperação nacional e internacional, considerando que a gente faz fronteira com 10 países da região. E, para além disso, a gente também já identifica vítimas vindo de continentes distantes do continente latino-americano. Uma outra linha de atuação nesse eixo é promover uma aproximação também do setor privado para esse enfrentamento, né, já que muitas vezes a gente está falando de violações ocorrendo em cadeias produtivas, então o setor privado ele tem uma responsabilidade também na prevenção e nesse enfrentamento ao tráfico. Isso tudo por meio de parcerias, acordos de cooperação, ações de prevenção em conjunto, promovendo essa melhor coordenação entre toda a rede de enfrentamento. Além do plano, também foi divulgado o Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas. Os dados são de 2021 a 2023. O que esse documento revela sobre o perfil das vítimas, especialmente em termos de gênero e faixa etária? Esse relatório ele traz um pouco a perspectiva dos atores e das instituições que coletam dados sobre tráfico de pessoas em seus diferentes momentos, né? Então, a gente tem dados ali do Ministério do Trabalho e Emprego, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, do MTS. Eu acho importante reforçar novamente que são dados que não refletem o fenômeno como um todo, porque é um fenômeno subnotificado, mas ele é importante porque ele traz uma fotografia do fenômeno no Brasil e ele traz também as tendências do crime, né? Quais são as principais finalidades, qual o perfil majoritário dessas vítimas, como que a gente precisa se preparar. Então, esse último relatório, ele trouxe um achado que a gente já vinha identificando como tendência nos últimos anos, em que o perfil da vítima é majoritariamente masculino, idade adulta e da raça negra, maioria para fins de trabalho escravo. Então, essa é a finalidade que a gente tem mais incidência no Brasil, e isso se explica também porque a gente tem estruturas próprias para enfrentamento do trabalho escravo, para erradicação do trabalho escravo, diferentemente de outras finalidades. Com relação à nacionalidade, né, a gente encontrou nesse último relatório um crescimento do número de imigrantes resgatados, sendo as 3 principais nacionalidades paraguaios, venezuelanos e bolivianos. Então, isso também acende um alerta aqui. A gente precisa pensar em mecanismos de prevenção e proteção voltados não só a brasileiros, mas também a migrantes, que muitas vezes ficam mais vulneráveis ao aliciamento nesses fluxos migratórios, por N razões.
Com relação à perspectiva de gênero, a gente também encontrou já uma tendência que vinha se confirmando nos últimos anos, de que as mulheres, a exploração sexual é a segunda finalidade mais identificada e nesse sentido as mulheres são as maiores vítimas, mulheres, meninas e população LGBTQIA+. E também esse relatório trouxe um importante achado no sentido de a gente começar a olhar para finalidades invisibilizadas do tráfico de pessoas, que não significa que elas não existiam antes, mas significa que a gente não estava conseguindo enxergar essas situações pelas lentes do tráfico de pessoas. Então, a gente está falando, por exemplo, do tráfico para fins de cometimento de delitos, sejam eles virtuais ou tráfico de drogas, crimes ambientais. A gente também faz uma análise muito rica sobre a questão do tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho escravo no âmbito doméstico, que é um desafio porque perpassa um pouco a questão da naturalização pela nossa cultura dessa questão do trabalho doméstico. E aí, nesse caso, também a gente está falando de uma maioria feminina. E, por fim, a exploração do trabalho sexual, que é um tema que ainda é permeado por muito preconceito, por vários tabus, e que isso tem dificultado o avanço na proteção, né, dessas mulheres, dessa população que acaba sendo explorada laboralmente no exercício de uma profissão que é regulamentada. E existe um padrão clássico de abordagem? A promessa de uma vida melhor e promissora em outro país, por exemplo? Infelizmente, sim. Assim, e por mais que a gente promova ações de conscientização, de sensibilização, de proteção, a gente verifica, né, dos resgates, dos casos identificados, que as pessoas ainda acreditam nessas promessas encantadoras, nessas propostas que envolvem mudança de país, envolvem ganhar salário em moedas mais valorizadas que a nossa. Então, é um desafio porque quando essas pessoas tomam essa decisão de ir, é muito difícil, muitas vezes, demovê-las dessa ideia, mas o risco é muito alto. Assim, acho que também é importante pontuar que o tráfico, ele não necessariamente vai envolver esse deslocamento entre cidades ou entre países, e ele pode acontecer na própria cidade da pessoa, no próprio município, território, enfim. Agora, Marina, eu queria saber o seguinte: as autoridades de segurança possuem canais capacitados e apropriados para receber as denúncias de tráfico de pessoas? E ao identificar esses casos, como deve ser o procedimento? Hoje a gente tem 3 canais oficiais de denúncia anônima. A gente tem o Disque 100 e o Ligue 180, que tem, inclusive, passado por processos de fortalecimento de suas capacidades para o atendimento de denúncias de violações de direitos humanos, né? O Ligue 180 está reformulado, atuando aí com um novo formato muito mais arrojado de atendimento a essas denúncias. A gente tem também o Sistema IP, que é gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e aí voltado a denúncias de trabalho escravo, que também é anônimo. Mas é importante ressaltar que que existem várias portas de entrada para denúncias, e daí a importância de o Estado como um todo ter muito claro quais são os fluxos de encaminhamento e de atendimento dessas vítimas. Nos canais de denúncia anônima, o fluxo geralmente havendo indícios suficientes, informações suficientes, esses casos são encaminhados para os órgãos de segurança pública para que averiguem a situação, e a partir dali a segurança já tem o seu fluxo junto ao sistema de justiça. Quando a denúncia entra por outras portas, por exemplo, o MRE, quando se trata de brasileiros no exterior, também já existe um fluxo muito bem definido de encaminhamento, mas é importante, a gente tem uma prioridade aí nesse próximo ciclo de se aproximar também e de capacitar as polícias estaduais, civis, militares, guardas municipais, para que também possam identificar, atender e referenciar essas vítimas de tráfico.
Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Marina Bernardes, coordenadora-geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua participação, coordenadora. Obrigada, Luiz. Obrigada, Felipe. É um prazer falar com vocês. E quem quiser mais informações, a página do MJ tem várias publicações, informações sobre o tema, sobre materiais de referência. A gente sempre convida todos a irem lá conhecer. É um tema muito importante, sem dúvida. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Valeu, Felipe. Muito obrigado, Fara. Obrigado à coordenadora também pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!